Boa noite, meus queridos irmãos da nossa amada Sociedade Espírita Francisco Cândido Xavier, de Santa Cruz do Sul. Venho neste momento, em primeiro lugar, prestar minha homenagem pela passagem do Dia das Mães, que aconteceu no domingo último, deixando meu abraço carinhoso a essas guerreiras, a essas mulheres que lutam incessantemente para que seus filhos sintam-se seguros, abrigados e confortados na certeza de que entre os braços de uma mãe o amor é pleno. Então vai meu abraço carinhoso e neste momento pedimos à nossa Mãe Maior, a mãe de todas as mães, Maria Santíssima, que nos envolva no seu abraço, no seu manto de proteção, que esteja conosco nesses minutos, derramando sobre nós, sobre cada um, as suas bênçãos e que possamos, nesta explanação agora, neste pequeno tempo, dedicar um pouco a falar sobre esta Mãe Maria Santíssima e conversando com vocês, relatando um pouco do que viveu, do que foi a Maria de Nazaré. Eu estou prestando uma homenagem às mães e gostaria que cada uma fosse se colocando lado a lado a esta mãe que se alegrou, que viveu dias lindos com seu filho, que vibrou com ele, mas que sofreu também e que soube, na hora do sofrimento, entregar tudo nas mãos do Pai, porque ela sabia que ali estava aquele que seria o nosso Salvador. Então, falar sobre Maria parece ser alguma coisa muito simples, né? Porque existe, inclusive, algumas religiões que nem colocam a Nossa Senhora ou Maria Santíssima dentro da sua doutrina, por considerar que os cristãos, que os devotos não devam adorar, né? Que é um pensamento errado, né? Não devam adorar esta mulher que foi uma simples mulher e que erroneamente eles pensam que os devotos de Maria consideram-na um Deus, e não é bem assim, né? Nós sabemos muito bem que Maria foi uma mulher de carne e osso como nós e que viveu aqui na Terra prestando toda a sua grandeza e auxiliando para que se cumprisse as leis da Escritura de que o Salvador viria para nos salvar. Então, nós temos que saber que hoje a gente não entende uma existência sem que a gente saiba de Maria, não é? Porque foi uma mulher que ocupou o seu espaço e se constitui para todos nós, para as mulheres principalmente, o símbolo da dignidade.
Muita coisa nós não saberíamos hoje a respeito de Jesus se não fosse através de Maria Santíssima. Então, começando, eu quero deixar o meu profundo carinho e gratidão a ela que veio aqui para que o seu filho pudesse chegar aqui na Terra e deixar tão belos ensinamentos para todos nós. Ela não é muito falada, na verdade, Maria de Nazaré, a gente não encontra grandes narrativas bíblicas sobre a pessoa, sobre essa personagem na Bíblia. E no Novo Testamento, nos Evangelhos, fazendo um apanhado, ela aparece em 7 falas, que são falas dela, em 8 falas dirigidas a ela e em 3 referências feitas a ela. Na Anunciação, se fala de Maria, quando o anjo foi saudá-la, anunciando que ela seria a mãe do Salvador, ave cheia de graça. E aí também a disponibilidade de Maria, quando recebeu essa tarefa: eis-me aqui, a escrava do Senhor. Então, é um momento em que nós temos referência a quem nós chamamos de Nossa Senhora. Depois temos quando ela foi visitar a sua prima Isabel, e então quando houve o canto Magnífica, que até hoje um canto maravilhoso, que foi lhe saudado e que hoje é uma riqueza da nossa liturgia. Depois ela aparece na apresentação de Jesus no templo, quando ela encontra, então, ali também, entre tantos que estavam, Simeão, que ao aproximar-se dela, falou essas palavras que já foram uma premonição do que ela iria passar, quando disse que uma espada de dor atravessará teu coração. Tem também uma passagem onde ela está com seu filho nas bodas de Caná, e todos nós conhecemos essa passagem, onde eles estavam entre os convidados e faltou vinho. E Maria, preocupada, foi atrás do seu filho e disse, meu filho terminou o vinho. E aí ele, até assim, meio que deixando de lado esse alerta, ele meio que disse: mãe, por que tu te preocupas, E ela, sabendo e confiando na capacidade, na bondade do seu filho, ela alertou os garçons que ficassem atentos e que fizessem tudo que ele iria dizer ou atendessem a tudo que ele iria pedir. E ali, então, se realizou nas bodas de Caná, segundo nós temos conhecimento na Escritura, o primeiro milagre de Jesus, quando ele transforma a água em vinho. Então, uma mulher fantástica, que mesmo sabendo que o seu filho seria o filho que viria para o mundo e que pouco estaria em casa, em contato com ela,
Era uma mulher que possuía uma força e uma grandeza muito grande. Ela tinha um poder, uma vibração que todos que se achegavam a ela percebiam a fortaleza que era essa mulher. E se nós pensarmos que grande preparação reencarnatória ela, o seu espírito, né, teve que fazer, porque ela já era um espírito de altíssima grandeza. Né? Maria não precisaria mais retornar a esse nosso planeta de provas e expiações. Ela não teria que ter mais envolvimento com a dor, com o sofrimento, com as coisas da matéria, né? Então, ela foi preparada com muito cuidado, com muito amor, para encarnar aqui na Terra, porque ela sabia que a missão dela seria grandiosa. Ela iria encarnar aqui para ser a mãe daquele que viria para salvar a humanidade. Então, um espírito da mais alta envergadura veio para cá, gerou Jesus, acompanhou-o desde o nascimento até o último suspiro na cruz. Em momento nenhum, na caminhada de Cristo aqui na Terra, Maria se afastou. Estava sempre presente, estava sempre atenta. Ensinou ao filho as coisas do dia a dia. Ele teve uma infância, né? Junto ali com Maria, com José, trabalhava, ajudava o seu pai na carpintaria, né? Então, ele era considerado uma criança normal. Então, como tal, era tratado. E também, ao mesmo tempo, mesmo ele muito criança e jovem ainda, ela já estava aprendendo com ele as coisas da vida. Todos os fatos que Lucas narra no seu evangelho, que é um dos que mais narrativas tem, ele fez através de relatos de Maria. Maria relatou para Lucas essas coisas que foram acontecendo. E todas essas experiências ela vivenciou e sempre guardou todas na memória. Quando do nascimento de Jesus, quando apareceram os pastores anunciando que na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, né? Lá estava Maria e nos chama a atenção pelo anúncio quando eles disseram vos nasceu o Salvador, né? A gente entende que se nós fôssemos relatar, olha, nasceu o fulano, né? Ele nasceu, nós iríamos dizer um verbo que termina ali, nós iríamos dizer para uma pessoa quem nasceu. Mas eles afirmam, vos nasceu. Então, já nos mostra que com essa transitividade do verbo, a gente passa a entender que Jesus nasceu para vós. Ou seja, ele nasceu para todos os homens. Vejam bem, coisinhas, palavrinhas assim, insignificantes às vezes, que se a gente for estudar a fundo, realmente, né? Ele não nasceu para Maria, ele não nasceu para José, ele nasceu para nós, para toda a humanidade.
E aí Maria já entendeu que o seu filho teria que ser dividido entre todos, né? Quando ele se afastou do lar, que ele sabia que ele tinha uma missão a cumprir, Maria calou-se. Quando recebeu a notícia da condenação do seu filho, porque ela acompanhou, né, toda a trajetória, toda aquelas palestras, todas aquelas conversas que ela fazia, toda a caminhada de Jesus nos templos, ao longo das praias, com pescadores, entre doutores, entre gente pobre, humilde, ela acompanhava sempre. Quando veio, e ela tinha certeza e sabia que tudo que ele pregava envolvia amor. Ele não era um reacionário, né? Ele era um reacionário do bem, né? Todas as palavras que ele aqui deixou, toda semente que ele aqui plantou, eram sementes que deveriam germinar e brotar o amor verdadeiro. E quando ela soube da notícia da condenação, ela perguntou: por quê? O filho que só pregava amor, que a todos ajudava, estava sendo condenado. E ela então perguntou por quê. Quantas vezes, né, na nossa vida acontecem coisas para nós, para as mães, para nós também, todos, né? E que a gente acha, mas por que para nós? Né? Se nós somos pessoas que aqui estamos praticando bem, né? Se nós estamos caminhando dentro das leis, né, que regem o nosso universo, as leis de cooperação, de amor, de trabalho, por que o sofrimento? Por que a dor chega para nós? Né? E essa dúvida Maria também teve. Por quê? Né? E nós sabemos que nós temos muitos débitos, né? Nós, conhecendo a pluralidade das existências, nós sabemos que muitas vezes o porquê da dor chegar está em alguma encarnação passada. Né? Então, neste momento, não teria razão para a gente estar no sofrimento, mas algumas coisas nós seremos chamados a prestar conta. Né? Então, ela perguntava por quê? Se Jesus só ajudava, a todos ele ajudava. Né? E aí ela se lembrou das palavras de Simeão, quando Jesus foi apresentado ao templo, quando ele disse para ela que uma espada de dor atravessará teu coração. E mesmo neste momento de dor, ela se fortaleceu e acompanhou todo o sofrimento do filho. Né? Ela não se entregou, ela não se retirou, ela fez questão de mostrar presença, de mostrar aos homens e de mostrar ao Jesus, seu filho amado, que ela, a sua mãe, estaria sempre presente. Aos pés da cruz, diante da dor mais violenta e dilacerante, ela vê seu filho torturado e assassinado e mostra-se forte. Acompanhou junto às outras mulheres as trágicas horas.
ao ver o corpo cheio de sangue, coagulado nas feridas abertas, sentiu as lágrimas inundarem-lhe os olhos, porém ela precisava ser forte. Quer dizer, neste momento, ela ainda praticamente é que consolava aquelas poucas pessoas que estavam ali naquele momento. Ao pé da cruz, junto ao apóstolo João, que foi o único que ficou. Então, aqueles apóstolos todos, né, que eram os companheiros, os discípulos de Jesus, neste momento, né, ficaram com medo, ficaram temerosos, cada um teve, né, a sua razão. O único que ficou com Cristo até o seu último momento foi João. Então, quando aos pés da cruz estava ali com João, aniquilada pela dor, ela ouviu a expressão de carinho filial quando seu filho diz: mulher, eis aí teu filho. E diz para João: eis aí a tua mãe. Que momento sublime, né? Jesus se esvaindo em sangue, naquele sofrimento atroz, ele lembra que ele não vai deixar os seus irmãos órfãos. Ele doa, ele entrega a mãe dele, simbolicamente ali a João, e João a Maria, mostrando que a partir daquele momento ela será e é a mãe de todos os homens. Estendida está, a partir dali, deste momento, a maternidade estendida para todos os homens. Então, vejam, não é uma criação nossa, de um simples homem que disse: a Nossa Senhora era mãe de Jesus, então agora eu vou considerar que ela seja minha também, por minha livre e espontânea vontade. Não, isso foi uma bênção, um presente que Jesus deixou para nós, né? É um ato que ficou muito simbolizado, que ela seria nossa mãe. E de tal forma nós podemos entender que se ali ele determinou que ela seria nossa mãe, com certeza toda essa nossa devoção, todo esse amor, todo o apelo que nós fazemos para Nossa Senhora nos nossos momentos de dúvida, de tristeza e de alegria, com certeza ela é aquele espírito que não irá nos abandonar. Passada, né, a crucificação, ela ficou ali com aqueles poucos que estavam, e as pessoas mais próximas que estavam ali com João se reuniram e pensaram: o que nós vamos fazer agora, né? Eles não tinham condições, eles não tinham um lugar que os abrigasse, né? E estavam com medo, porque eles, na verdade, estavam sendo perseguidos, porque eles eram amigos do Nazareno. Então, Maria foi levada com João e alguns amigos para Éfeso. Ali eles conseguiram uma casinha, né, no meio da natureza, diz que de vista linda para o mar, e ali se instalaram Maria também, e ela
ficou muito feliz, muito agradecida, porque ali ela estava em contato com a natureza, ela podia ouvir o mar, ali ela fazia suas orações, ali ela cantava, né, as cantigas antigas, e ali ela viveu o amor que seu filho lhe ensinara. E, de repente, nesta casinha, começaram a aparecer algumas pessoas que não tinham posses, alguns desvalidos, pessoas que estavam perambulando sem ter também onde ficar, né? E eles logo perceberam que ali viviam pelo menos uma senhora de um coração muito generoso, né, que lhes amparava, que lhes dirigia palavras amorosas, né, que lhes acariciava, que lhe devolvia um pouco de esperança, né? Então, aqueles que não tinham e não recebiam mais nada de ninguém, eles estavam ali recebendo os cuidados de uma mãe. E nesta casinha, ela lembrava de todos os ensinamentos de Cristo, né? E sabia e dizia para aqueles viandantes que andavam quem era, quem tinha sido seu filho e tinha deixado a marca, o sinal de que ele era o caminho, a verdade e a vida. Então, todos esses que eram socorridos por Maria, eles começaram a frequentemente parar por ali, né? E intitularam, então, aquela casa, aquela casinha, de Choupana, a Casa da Santíssima. Eles, como se nós fôssemos dar um apelido, né? Eles passaram a chamar a Maria, aquela Nossa Senhora, de Maria Santíssima. Então, aquela casinha passou a se chamar a Casa da Maria Santíssima. Certa vez, ela estando ali atendendo, né, as pessoas que vinham, chegou um pobre, um mendigo, que estava muito aflito. Ele não sabia mais como vencer as dificuldades, né? Eu estou abandonado, as estradas da vida se tornaram escuras. E Maria, então, lhe lança um olhar de bondade e diz: isto também vai passar, né? Um conselho que o Chico depois muitas vezes deu, né? Nosso Chico Xavier. Então, esses conselhos abrandavam as dores. Vejo bem, uma pessoa que tinha sofrido todos os horrores, né? Uma pessoa que poderia ser muito revoltada, porque o seu bem mais precioso, aquele filho que nunca fizera mal para ninguém, pelo contrário, só pregar o bem, lhe tinha sido arrancado e sofrido como nenhum ser humano, nenhum bandido sofrera até então, né? Então, os dias, as semanas, os meses, os anos foram passando e Maria envelhecendo ali, naquela choupana, diante do mar, cantando suas cantigas, fazendo a caridade, acolhendo com muito amor e passando para os desvalidos todo aquele amor que ela não pudera depois ter dedicado a seu filho, mas que aprendera que esta era a razão de ele ter vindo, né? Para que nós amássemos a todos. Certo dia, já estava no crepúsculo, à tardinha,
ela estava nas suas meditações, nas suas orações, e viu aproximar-se um pedinte. Minha mãe, exclamou o recém-chegado. Ela não conhecia, né? Mas diante dessas palavras, ela chegou até a porta e disse: eu venho fazer-te companhia e receber a tua bênção. Ela, escutando aquela voz, ela identifica, né, aquela voz meiga e carinhosa, e sentiu uma emoção fantástica. Ela disse assim, mas o que eu estou sentindo? Essa voz me parece familiar, o seu coração pulsava, né? E foi quando o hóspede anônimo lhe estendeu suas mãos e lhe falou com amor: minha mãe, venha aos meus braços. Então ela compreendeu que aquela visita amorosa que Deus enviava ao seu coração era o seu filho amado. E bradou com alegria: meu filho! E desfaleceu. Sim, minha mãe, sou eu. Quando ela recobra os sentidos, ele diz: eu venho buscar-te, pois meu pai quer que sejas no meu reino a rainha dos anjos. Então, ela desacorda novamente, e quando chegaram os que habitavam na casa, a encontraram sem sentido, e ela percebeu que o seu filho não estava mais ali, mas que estava à sua volta uma extensa multidão de anjos cercando-as e cantando hinos de glorificação. Logo, esta caravana majestosa conduziu ao reino do Mestre a bendita entre as mulheres. Esta é Maria de Nazaré, o exemplo de perseverança, determinação e de puro amor. No plano espiritual, ela continua hoje seu trabalho no Hospital Maria de Nazaré e faz um atendimento específico voltado aos espíritos suicidas. E os irmãos do plano espiritual comentam, né, em mensagens psicografadas que tem, que todos os dias, ao cair da tarde, os habitantes daquelas esferas celestes evocam o nome de Maria, a hora do Ângelus, e que nós aqui na Terra sempre marcamos como sendo às 18 horas. Então, esta hora do Ângelus que nós aqui na Terra paramos para lembrar Maria, foi instituído no plano espiritual para que todos os seres lá continuem homenageando, cantando e pedindo e agradecendo as bênçãos de Maria. Então, esta mulher fabulosa, eu gostaria de deixar para vocês o símbolo que ela representa para todas as mães, porque nós mães biológicas, mães de coração, nós precisamos nos espelhar, nós precisamos ser fortes. Tem momentos muito sérios em que nossos filhos são colocados à prova e nós, juntamente com eles, também sofremos. Né? Nós nos alegramos com eles, mas sofremos com eles. E que nós temos que ter esta visão, a visão de Maria, jamais abandonar o seu filho, seja lá a situação que for.
E eu acho muito interessante. Eu já participei de trabalhos onde a gente atendia, né, jovens problemáticos que estavam. As únicas pessoas que não abandonam os seus filhos e que não deixam de acompanhá-los, seja lá em que momento que for, são as suas mães. Por quê? Porque as mães receberam esta tarefa dada por Cristo. E as mães receberam também a promessa do nosso Mestre de que não lhes faltaria forças, porque a sua mãe admirável, que acompanhou até o último momento na cruz, ela seria a mãe de todas as outras mães e de todos nós. Por isso, tenhamos certeza de que nos momentos mais difíceis, nas horas mais complicadas da nossa vida, vamos parar, vamos nos dirigir a Maria Santíssima, porque com certeza eu sempre guardo esta figura. Eu enxergo Maria de Nazaré, como se ela estivesse lá naquelas bodas de Caná, quando ela sussurrou ao ouvido do filho, está faltando vinho. Eu sempre enxergo assim, a gente pedindo para ela, necessitando, e ela chegando perto do ouvido de Jesus e disse: meu filho, olha lá a fulaninha lá embaixo, ela está passando por essa necessidade, né? E certamente, com este pedido amoroso, Jesus também não nos abandona. Então, esta gratidão imensa a Maria Santíssima, esta gratidão imensa ao nosso Mestre Jesus por tê-la dividido conosco. Peçamos então nesse momento em que agradecemos e mais uma vez queremos festejar todas as mães, todas as mulheres, vamos pedir que as bênçãos de Maria desçam em profusão sobre todos nós, sobre nós que estamos neste momento, quem sabe, padecendo grandes sofrimentos, sobre nós que em determinados momentos estamos tendo perdas muito dolorosas, mas em que nenhum momento Maria nos abandone, que ela sempre esteja nos abraçando, indo à nossa frente, nos mostrando o caminho e intercedendo junto ao seu Filho, para que todos nós possamos seguir a nossa caminhada de muita luz e de muito amor. Agradeço a atenção de todos e agradeço a essa mãe maravilhosa que é tão cara para todos nós, né? E que nos consola com tanto carinho. Nós só podemos dizer: salve Maria Santíssima, a mãe de todos nós. Que assim seja.